Está com a palavra. A paz do Senhor, queridos. Agradecer a Deus num dia tão especial que é o Santo Sábado do Senhor. E Ele nos permitir estarmos aqui reunidos para louvar, adorar o Teu santo nome, aprender desse Deus maravilhoso. É um privilégio que nós temos, querido. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 46, que fala sobre o cego Bartimeu. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E nós vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor meu Deus, nós vamos meditar na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai. Senhor, que ela traga a nós, ó Pai, ensinamentos tremendos, ó Pai, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, Senhor. Para acrescentar na nossa fé, meu Pai Santo, para nos manter firmes nesse caminho santo, Pai. Por isso, dá a bênção, Senhor, na minha vida, que vai expor essa palavra, Pai, e na vida de cada irmão que estará ouvindo. Que ela alcance a mente de cada um, a compreensão de cada um, e que ela desça ao coração de cada um, Pai Santo. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Vamos falar, então, sobre esse assunto, falando sobre a fé desse homem tão especial, né? Falar de Jesus Cristo e falar sobre a beira do caminho. É uma narrativa muito conhecida. Praticamente todos nós já lemos, conhecemos, né? Esse assunto tão interessante aqui, que é o cego de Jericó. E muitas lições aqui se tiram desse texto aqui, né? Mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês, aqueles que estão nos ouvindo, né, e vendo de casa, e vocês que estão aqui, para o fato de que esse cego chamado Bartimeu, ele estava aqui, segundo o texto aqui, sentado à beira do caminho. Preste atenção nisso, querido. Ele estava à beira do caminho. Eu li recentemente um texto, e era um pequeno texto, né? E a pessoa tocava nesse assunto. E eu achei assim interessante. Pensei em trabalhar esse texto e trazer aqui para vocês também, né? Compartilhar com vocês isso aqui. Quando Marcos, ele anota aqui no seu evangelho, né? E ele diz que o cego estava sentado à beira do caminho. Quando Marcos diz isso aqui, ele quis dizer que o cego estava à margem. E é importante para nós pararmos para pensar assim, à margem do quê, né?
Ele estava à margem, esse cego, do quê? Então, a gente lê o texto, a gente parar nesses detalhes do texto para aprender, né? O que a Bíblia está querendo falar isso? Por que falou isso? Por que não disse apenas que Jesus curou um cego? Por que falou que ele estava à margem do caminho, né? Então a gente pensa assim, né? Esse homem era cego, né? Esse homem era um mendigo. Esse homem, ele vivia de esmola, sentado à beira do caminho ali, arrecadando esmola para poder viver, né? Ele estava à margem da sociedade, não é? Ele não fazia parte daquela alta sociedade que estava ali, nem da sociedade média que estava ali, né? Ele estava ali à margem, totalmente ali, esquecido ali, né? À margem de uma vida produtiva, porque ele não tinha um trabalho, ele não vivia, ele não produzia, esse homem aqui, né? Ele estava à margem da aceitação, porque ninguém aceitava esse homem aqui. Então dá para pensar, queridos, o que era o cego de Jericó? O cego de Jericó era um coitado que estava ali sentado à margem do caminho ali. Estava ali fora de tudo ali, né? Ninguém se portava aqui com ele, ninguém queria ouvir ele. Ele era ignorado por todo mundo ali, né? Na realidade ali, quando a gente lê o texto aqui, você vai imaginar que ele era uma pessoa esquecida ali, né? Ele estava rejeitado ali. Quantas pessoas, queridos, estão rejeitadas? Quantas pessoas se sentem assim? Quantas pessoas se sentem à margem do caminho, não é? Quantas pessoas? A gente não tem ideia. A gente passa por aí no meio dessa multidão toda aí, né? São Paulo tem essa população tão grande, e a gente cruza, quando está no metrô, né? Está ali naquela hora ali do Rustelice, está ali aquela loucura ali. Quantas pessoas sofrendo ali, né? Até alguém fala que no meio dessa multidão, muitas pessoas se sentem ali solitárias ali, sabe? Não tem ninguém se importa, ninguém vê, sabe? Este homem era assim, ele estava ali, né? E a gente percebe aqui nessa narrativa aqui 3 grandes milagres aqui do cego de Jericó, né? De Bartimeu aqui, né? 3 ação de Jesus assim tremenda que a gente precisa parar, pensar, valorizar, né? Aprender aqui e ver esses milagres de Jesus nessa narrativa aqui, né? Ao final da narrativa aqui, o evangelista vai afirmar aqui que o cego de Jericó, ele voltou a ver, né? A gente percebe aqui no texto que vai acontecer isso aqui. Jesus tira aquela cegueira dele, Jesus dá luz à visão dele, ele fica curado aqui, e a gente fica impressionado com essa cura aqui, e às vezes a gente só se atém nessa cura aqui, né? Mas ele vai muito mais além disso aqui, né? E é importante a gente parar aqui, né? O primeiro milagre, então, que a gente percebe aqui, é esse fato dele voltar a enxergar, que é uma coisa assim tremenda, sabe? É uma bênção de Deus, a bênção da cura. Eu acho que muitos que estão nos vendo em casa e que estão aqui já foram abençoados com a bênção de cura, né? Eu fui, graças a Deus, né? No momento que eu estava assim, com uma doença terrível, né? Deus me abençoou e curou, né? Eu vi minha esposa, né? Eu vi minha esposa, queridos, assim, em uma semana, assim, a vida fugindo dela, né? Vocês não têm ideia o que é isso, ela ser internada e ir piorando, no outro dia pior, no outro dia pior, 3 dias depois, assim, o médico balançar a cabeça e falar, não tem, os órgãos dela estão parando todos, né? E 2 dias depois, ela estava nova novamente, para a glória do Senhor, né? Eu vi meu filho ser ressuscitado, eu vi num acidente terrível, eu vi meu filho ser ressuscitado. Eu vi minha filha, quando assim, nós passamos em vários médicos aqui, e nós tínhamos um retiro
para fazer, ela era um bebê, e ela estava muito doente, e os médicos dando remédio, e nada de curar, e nós falamos, vamos no retiro ou não? Até pensamos em não ir. Acabamos indo, chegou lá aquela chuva tremenda lá, e ela com uma febre altíssima, e pensando, o que a gente vai fazer? Um bebê com essa febre alta, e já tomou vários remédios, e nada, e o Senhor usou um vaso e trouxe lá os diáconos da igreja lá, e ungiu a mão de cada um, mandou estender, mandou trazer alguém que estivesse doente. Aí eu falei, vou levar a minha filha. E catei ela, levei lá e falei, está aqui. E eles oraram sobre ela. Na hora a febre saiu, queridos, e ela nunca mais teve esse problema. Hoje ela está já com seus 30 e pouco aí, e sem nenhuma febre, nada, né? Essa doença nunca mais voltou, né? Então a gente sabe que Jesus é tremendo, né? E Jesus cura aquele homem de cegueira, né? Era um ministério de Jesus. A Bíblia diz que o ministério de Jesus era ensinar, era pregar e era curar, né? Era um ministério que Jesus tinha. Onde ele passava, ele ensinava, sabe? Ele ensinava da palavra de Deus, do reino de Deus. Ele pregava, né, sobre esse reino do Senhor, né? Que o reino já estava entre nós. E ele curava. Era um ministério que Jesus tinha. E a Bíblia diz que ele curava todas as doenças, né? Todas as enfermidades. E até hoje ele cura, queridos. Se você tem um problema, hoje nós vamos orar no final desse culto aqui, né? E eu queria assim que você exercitasse a sua fé. Você que está em casa também, exercita a sua fé. Creia que Jesus tem esse poder. É um poder curador. Você crê nisso, amém, queridos? Poder curador. Se você tem ou conhece alguém que precisa disso, você vai ser um intercessor hoje. E vai. Nós já temos, né? Ontem nós assumimos uma responsabilidade para a Emanuele, né? De orar. Já oramos ontem à noite, oramos hoje de manhã, vamos orar, eu e minha esposa já assumimos a responsabilidade. E conhecendo pessoas que precisam de cura. E se você precisa, Deus tem esse poder. Nós cremos, querido, na cura divina, a igreja crê nisso, a igreja prega isso, nós pregamos, sabemos que Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, né? O mesmo que curou ontem, cura hoje também, né? A gente crê nisso, né? E ele continua a fazer esses milagres tremendos aqui, que aconteceu aqui. Mas não é só isso. O evangelista aqui, Marcos, ele vai encerrar a sua narrativa aqui, fazendo uma outra observação aqui, ó. Queria que vocês prestassem atenção nisso também, né? Já com a visão recuperada, o homem já levando a bênção de Deus, porque Jesus perguntou para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero ver. Então veja, vai, seja curado. Então ele já estava com a bênção dele, né? Essa água acho que é para mim, né? Então ele já estava curado. Ele já estava com a bênção ali. Mas o evangelista vai dizer que ele passou agora a seguir a Jesus. Esse é o segundo milagre, queridos. Você sabe o que é seguir a Jesus? Esse homem agora passou a seguir a Jesus, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma, sabe? Foi tão grande o amor de Deus. Nós cantamos aqui agora, né? Falando desse amor de Deus, que ele chegou a dar o próprio Filho, né? Para que todo aquele que nele cresce, que acreditasse nele, que aceitasse ele, não morresse, mas tivesse a vida eterna, queridos. Sabe, aceitar, seguir Jesus é isso, né? Aquele homem, o Bartimeu, agora, com a vista, né? A visão dele recuperada, ele crê em Jesus Cristo, ele reconhece que ele é o Filho de Deus e ele passa a seguir a Jesus. Seguir a Jesus, aceitar, falar, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, né? Seguir a Jesus, sabe? Isso é uma bênção tremenda. Esse é o maior milagre que pode ter, queridos, sabe? Aceitar Jesus Cristo, receber Jesus Cristo na vida, né? Como Senhor e Salvador. E aquele homem agora passa a ser também um salvo. Aquele homem passa a ser agora uma nova criatura, né? Todas as pessoas que chegam para Jesus e se curvam para Jesus, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa, agora, ele deixa de ser aquela velha criatura e ele passa a ser uma nova criatura. Agora já não
não só como criatura de Deus, mas como filho de Deus, né? Agora ele passa a ser filho de Deus. Você vê que bênção maravilhosa, né? Então, esse homem agora, ele tem uma vida agora transformada. Se você que está me assistindo, você que está aqui também, não sei se você já fez essa decisão, né? Uma decisão pública. Não tenha medo, não tenha vergonha, né? Você sabe, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele que nos fez, né? Ele tem todo o domínio e Ele promete a nós não apenas essa vida aqui, mas uma vida futura de glória, querido, sem dor, sem sofrimento, sem morte, né? E nós vivemos com Ele eternamente. Então, vai à presença dEle e fale: eu te aceito, Jesus. Faz assim essa decisão publicamente. Este homem não se envergonhou. Ele foi recuperado da visão e a Bíblia diz que ele passou a seguir a Jesus, né? Andar ao lado de Jesus, né? Ter Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, sabe? Tem um pastor já falecido, né? Lá da Coreia, e aquele pastor ele fazia assim uma oração muito bonita, sabe? Ele ensinava aquilo, né? E quando a gente, lendo a história dele assim, aquilo impactava a nossa vida, né? E ele dizia assim, ele sempre pensava no tabernáculo, né? Na hora de ele orar. E no tabernáculo, a primeira coisa, quando você entrava no átrio, assim, a primeira coisa que você encontra no tabernáculo é aquele altar do sacrifício, a primeira coisa. Então, a oração dele era assim, primeira coisa, agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus, sabe? E a gente aprende isso, sabe? Primeira coisa, querido, você pensar assim, ó, nós falamos aqui, né? O Anderson falou aqui sobre aquele que deu a vida por nós naquela cruz ali, né? Que sem pecado, né? Sem pecado, aquele homem deu a vida por nós, sabe? E a gente tem que agradecer a Ele por isso, sabe? Ele deu a vida por nós. Então, agradeça. Primeira coisa na tua oração, agradeça, Jesus, por Ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. Olha aqui, privilégio, queridos, sabe? Esse homem teve esse privilégio aqui. Mas o evangelista Marcos, ele vai além ainda disso aqui, né? Ele vai falar aqui. O Bartimeu, agora, está enxergando, recebeu a bênção da cura. O Bartimeu agora recebeu a bênção da salvação, porque está seguindo a Jesus. Agora ele é um salvo, ele é uma nova criatura, né? Agora ele é filho do Deus Altíssimo, né? Mas aqui, ele vai falar agora do terceiro milagre aqui, sabe? Agora a gente vai perceber aqui nesse texto aqui, que aquele homem que estava sentado à beira do caminho, presta atenção nisso, ele estava à beira do caminho, né? À margem da sociedade, aquele homem que estava à margem da aceitação, ali rejeitado, esquecido ali, agora ele está no caminho, né? Agora ele não está mais à beira do caminho, diz o texto aqui, olha que interessante, né? Então agora ele foi trazido para o centro, né? Ele estava assim, fora daquele círculo social ali, agora ele está dentro do círculo social. Então, olha, Jesus tirou ele da beira do caminho. Sabe, queridos, isso aqui é uma maravilha, isso aqui, o que Jesus faz. Essa observação feita pelo evangelista aqui é muito importante, sabe? Porque a gente pensa assim, Jesus não foi só apenas a cura da visão dele, não foi apenas a salvação, mas uma questão também de restaurar a dignidade da pessoa. Queridos, quantas pessoas que se sentem indignos, sabe? Quantas pessoas pensam, eu não sou nada, quem sou eu? Sabe? Eu sou um Zé Ninguém que está aqui. Com Jesus não, queridos. Jesus restaura a nossa dignidade, queridos. Você é alguém importante, querido. Você não é um ser qualquer. Você é filho do Deus Altíssimo, queridos. Sabe, nós temos uma importância muito grande. E Deus restaurou nesse homem aqui a dignidade dele. Tirou ele da beira do caminho, trouxe ele para o caminho, né? Tirou ele da margem, colocou ele junto agora. Agora você não está mais do lado, esquecido, rejeitado. Agora você é alguém importante agora, sabe? Jesus faz isso, queridos. Quantos de nós nos sentimos mal, né? Vemos outros melhores que a gente, não é? E as pessoas vivem de cabeça baixa. Vivem uma vida assim de tristeza, acabado. Sabe por quê, queridos? Porque a margem, a beira do caminho não tem vida, queridos.
É uma sobrevida, sabe? Ficar à margem do caminho, ficar ali do lado ali, é terrível isso aqui. É aqueles que têm assim vida apenas na aparência. Parece que está vivendo, mas não está vivendo. Está sofrendo, está triste, está de cabeça baixa. Quantas pessoas estão assim, queridos? Não tem aquela vida em essência, aquilo que Jesus quer dar, aquela alegria, cabeça erguida, sabe? Certeza de quem é você, o que você está fazendo nesse mundo, para onde você vai, sabe? Jesus traz isso e trouxe isso para esse homem, sabe? Pessoas que sofrem, às vezes, queridos, seres humanos que vivem se arrastando. E Jesus quer tirar dessa situação, sabe? Jesus quer ter aquele olhar compassivo, sabe? Olhar para você, olhar para mim e dizer, você é alguém. Você é alguém e alguém importante. Ele faz isso com esse homem aqui. A Bíblia diz que Jesus dá vida, mas mais que isso, ele dá vida e abundância. É uma vida plena, completa, gostosa, boa, agradável, feliz. Sabe, o crente é feliz. A circunstância, às vezes, pode estar ruim. Mas o crente, ele vive acima da circunstância, sabe? Porque ele é um crente em Jesus. Tem crente aí de cabeça baixa, crente se arrastando, não. O Evangelho, ele não quer apenas salvar a alma. Opa! Ele não quer apenas salvar a alma. A pessoa fica salva, mas vive se arrastando. A pessoa fica salva, mas vive de cabeça baixa. A pessoa é salva, mas continua à beira do caminho. Não, Jesus não quer fazer apenas isso. Ele quer te salvar, ele quer cuidar também da sua vida, sabe, queridos? Ele quer te dar a bênção da cura também, sabe? Ele não quer apenas salvar, curar, mas ele quer trazer dignidade para você, querido, sabe? Tirar você da beira do caminho, resgatar você da margem, colocar você em pé, sabe? Colocar você de cabeça erguida. Jesus quer fazer isso, queridos. Então aqui fica essa mensagem hoje, nessa manhã aqui. Primeiro, Jesus é o médico dos médicos. Amém? Glória a Deus. Ele traz cura para a nossa vida, para o nosso corpo. Jesus é aquele que tem todo o poder, seja no céu, seja na terra, ele tem todo o poder. É o Deus da cura, né? Graças a Deus por isso. Jesus também é aquele que, lá na cruz, ele nos garantiu salvação, queridos, sabe? É aquele que abriu os braços ali, derramou o seu sangue ali, um sangue que tem poder, um sangue que nos purifica de todo o pecado, que nos salva desse mundo aqui, um mundo tão corrupto, um mundo tão entregue ao maligno aqui, mas ele nos transporta para o reino da sua glória, sabe? Quando nós estamos com Cristo, nós não estamos ligando para esse mundo. Esse mundo aqui não tem cura, queridos. Está chegando a eleição aí, né? E a Bíblia diz assim, não confieis em homem nem em príncipe dos homens. Quem é os príncipes dos homens? São aqueles que estão aí numa categoria mais alta, né? Então, às vezes, estão aí envolvidos na política, né? Em coisas aí. São os príncipes que estão aí do mundo, não os príncipes de Jesus. Os príncipes do mundo, né? Ele fala, mas não confie neles, não. Porque a nossa confiança não está nele. A nossa confiança, diz a Bíblia, lá no Salmo 118, fala assim, não confieis em homens, nem em príncipe de homem. A nossa confiança está no Senhor. Então, a nossa confiança está nele, sabe? Então, Jesus é aquele que tem poder, né? Esse poder dele, ele transforma água em vinho.
Quando ele transformou água em vinho num casamento, ele quis dizer assim, foi o primeiro milagre de Jesus. Eu transformo a sua vida, sabe? A sua vida que você está, às vezes, de cabeça baixa, você está assim, se sentindo ninguém. Ele fala, eu transformo a tua vida. A partir de hoje, você é alguém importante, né? Ele nos tira ali da sarjeta, ele nos tira ali num estado, às vezes, de miséria ali, né? Ele nos tira da beira do caminho ali, e ele nos dá dignidade, ele nos dá honra. Você vai sair hoje aqui desse culto, querido, pensando assim, eu sou alguém, eu sou filho do Deus Altíssimo, né? Se precisar de cura, ele dá, de salvação ele dá, de dignidade ele dá, sabe? Graças a Deus por isso, né? Por isso a igreja tem que falar sobre isso, dignidade para as pessoas, né? A igreja tem que falar dessa coisa especial, né? Para aquele que está à margem, para aquele que está triste, para aquele que está às vezes abatido, sabe, querido? Para aquele que está se sentindo um ninguém ali, né? Então essa é uma missão nossa. Pregar o evangelho da salvação, né? Curar os enfermos é missão da igreja, tá? Mas também tirar aqueles que estão à margem do caminho, sabe? Essa é a nossa missão. Vamos ficar em pé, queridos. Esse texto aqui é muito importante para nós, queridos. Quando a gente lê o texto aqui do cego de Bartimeu, a gente começa a pensar nos milagres do Senhor, né? Deus quer fazer coisas tremendas nessa manhã. Se você tem e está precisando de uma cura, Deus tem poder para te curar hoje. Amém, queridos? Essa é a missão dele. Você que está em casa também. Agora é um momento de fé, um momento de oração, um momento que vamos falar com Deus. Então, se você precisa de uma cura, não tenha medo. Nós estamos na presença do médico dos médicos. Aquele que tem o poder curador nas mãos. Mas se você precisa de salvação, querido, o caminho está aberto aí, sabe? Nós estamos na presença daquele que pode transportar você da morte para a vida, sabe? Você tem certeza de vida eterna? Precisamos ter essa certeza, sabe? Se Jesus voltar hoje, ou se a minha vida encerrar hoje, eu tenho que ter certeza que eu estarei junto com o meu Salvador. Eu vou escutar a voz dele, vinde benditos do meu Pai, porque Ele é o meu Senhor, mas Ele é o meu Salvador também. Mas se você está se sentindo muito mal, se você anda triste, se você se sente à beira do caminho, o Senhor quer dar dignidade a você hoje também. E falar para você, você é alguém muito especial. Então não volte para casa assim, Deus quer restaurar a sua vida. Nós vamos orar. Feche teus olhos, curva sua fronte. Senhor meu Deus, toda glória, toda honra seja dada a Ti, Pai. Nós queremos Te agradecer, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a nós, ó Pai. Te agradecer pelo Teu amor, Te agradecer pela Tua misericórdia, Te agradecer, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que deu a vida por nós, ó Pai. Te agradecer pela presença gloriosa do Espírito Santo em nós, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai. Essa palavra que nos mostra, Pai Santo, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que salva, que o Senhor é o Deus que traz dignidade às vidas, ó Pai. Que tira da sarjeta, Pai Santo. Que tira a tristeza, Senhor, a amargura do coração, Pai. Que o Senhor traz dignidade na vida, Pai Santo. Senhor, quantos estão nos ouvindo, meu Pai, em casa? Quantos estão aqui presentes, meu Pai? O Senhor conhece a vida de cada um, o que passa na mente de cada um, no coração de cada um, Pai. Se aqui tem alguém precisando de cura, meu Deus, se em casa tem alguém precisando de cura, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Uma só palavra, Pai. Um toque, meu Pai. Senhor, repreende agora, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira a dor, meu Pai. Tira a doença, Senhor. Tira as enfermidades, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai Santo, se alguém ainda não fez uma decisão ao teu lado, Pai Santo, garantindo a vida eterna, Pai.
Que agora, Senhor, Espírito Santo, convença, Senhor amado. Trabalhe na mente, no coração, na vida. E, Senhor, que hoje alguém se porte na Tua presença, Pai, te recebendo como Senhor e Salvador, Pai. Se alguém aqui está se sentindo tão longe, à margem, à beira do caminho, Pai. Se alguém aqui se sente indigno, meu Pai. Senhor, tira dessa situação também, meu Pai. Senhor, trabalha na vida, traz alegria, meu Pai. Senhor, faz com que as pessoas se sintam importantes, Senhor. Porque não é uma pessoa qualquer, meu Pai. É uma filha, é um filho teu, ó Pai Santo. Senhor, aquele que anda de cabeça erguida, meu Pai. Aquele que te espera, Senhor amado. Aquele que está, Senhor amado, nessa esperança de vida eterna, meu Pai. Uma pessoa importante, meu Pai Santo. Filha do Deus Altíssimo. Olha que coisa importante, Pai. Senhor, ajude a cada um aqui, Pai Santo. Dá a tua bênção, meu Deus. Eu peço no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar, depois nós estaremos orando com a imposição das mãos naquele que precisa.